Vou repetir de novo, e agora pela terceira e última vez: o tempo de Deus não é o seu tempo. E se não é o seu tempo, por que você está falando que o ano passado não valeu a pena fazer a campanha? Pega essa. Respira, espera. Com paciência no Senhor. Só que esperar ninguém gosta, querido. Ninguém gosta de esperar. Nós gostamos de falar com Deus e já está tudo pronto. Em uma sociedade que quando vai pedir comida, já pede a comida e já fica no portão esperando a moto buzinar. Em uma sociedade que vai pegar um dinheiro emprestado, já fica olhando na conta se caiu. Uma sociedade que agora tem um tal de Pix que, paga aí, já paguei, ó, tá aqui, ó. Só que o teu Deus não trabalha desse jeito, Ele trabalha no tempo dEle. Você está acelerado demais. Não sei porque Deus está mandando falar isso, mas você está acelerado demais. Respira. Desculpa o termo, pastores. Baixa a bola, porque você está acelerado demais. Você está entendendo o que Deus está falando? Sabe por quê? Senhor, eu falei contigo, eu quero. Ei, calma, espera no Senhor. Confia nele. E o que a Bíblia diz? E tudo ele? Então espera. Se tem uma coisa que vale a pena é esperar no Senhor, queridos. Agora, quando você espera em coisas materiais, aí não dá certo. Mas vamos ler o texto. Diz assim, Jeremias 8, 22. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Eu vou repetir para você, em outra versão. Porventura não há aguento em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar de cura na filha do meu povo? Queridos, falar sobre bálsamo, e eu vou ser bem rápido, é maravilhoso porque nós conhecemos a propriedade dele. E qual era a função desse bálsamo? Desse óleo produzido. Porque, queridos, com esse óleo naquela época, com essa especiaria que fazia o óleo, havia cura. E é interessante que Gileade é uma cidade que ficava num lugar cheio de pedras, numa região montanhosa, mas cheio de pedregulhos. Mas ali havia uma planta que era extraída o seu óleo, para que fosse então produzido o bálsamo de Gileade. Essa planta era tão famosa que naquela época, quando você estuda e vai ver, outros vinham atrás dessa especiaria. O povo assírio pagava caro para ter acesso a essa especiaria. O bálsamo era o óleo que era extraído de uma planta, e essa planta curava, aliviava, trazia refrigério para a dor. Ela também era usada para embalsamar. Os egípcios iam toda vez em Gileade comprar essa especiaria. E a cidade de Gileade estava ganhando dinheiro. É interessante esse texto, querido, porque
Esse texto parece atual. Esse texto parece com algo que nós estamos vivendo em nosso país. O mundo se abala, mas todo mundo vem comprar mantimento aonde? No Brasil. E os egípcios saíam, vinham comprar, o povo assírio ia comprar. Só que o povo que produzia estava ganhando dinheiro. Só que o povo estava esquecendo que esse bálsamo, que é essa árvore, que é essa planta, ela tinha poder para curar. Começaram agora a se interessar por lucros e não pela propriedade que ela tinha, e não para aquilo que Deus designou que era para a cura. Como não bastasse isso, a cidade começou a ganhar dinheiro, começaram também a fazer, sabe o quê? Esquecer-se de Deus. Essa palavra vai ser difícil ser da glória. Ontem veio o irmão aqui, que misericórdia, se deixar ele sair voando. Aí eu falei, Leno, não faz isso, meu. Você foi antes de mim, cara. Você tinha que obedecer a hierarquia, meu. Brincando ontem com ele, ele falou, pastor, tá do jeito. Eu falei, mas a palavra não tá, Leno. E eu não vou mudar o que Deus mandou, Leno. E ele dava risada. Mas é interessante porque, queridos, Deus quer nos tratar. Porque este povo aqui que Jeremias, como profeta, estava dizendo e perguntando, acaso não há bálsamo, não há cura, não há remédio? Era um povo que Deus tinha abençoado, era um povo que tinha a planta, que tinha a bênção do médico dos médicos, que era Jesus, que era Deus na verdade, e tinha como, queridos, viver próspero. Só que quando a prosperidade entrou, quando eles começaram a negociar aquilo que Deus tinha dado para eles, a ter dinheiro, a vender, se afastaram de Deus. E aí Jeremias, como profeta, foi entregar para eles, porque o profeta naquela época, queridos, ele não tinha medo não. Parece os profetas de hoje. Senta aqui que eu vou tomar um gole de água. Os profetas de hoje falam assim, eu sou profeta, mas só quer profetizar, recebe a chave, recebe a cura, o milagre. Ninguém tem coragem de falar, ei, põe tua casa em ordem. Profeta é profeta, meu irmão, até embaixo d'água. Profeta tem que ser profeta até quando ele está embaixo d'água e o jacaré quer pegar ele. Então, pastor, onde você quer chegar? Eu quero dizer para vocês que declararam, nós como igreja que declaramos, nós somos profeta, nós somos profeta. Muitas pregações vieram sobre nós e nós dizíamos, nós somos profeta, então profetiza, profetiza. Só que tem hora que o profeta ele é perseguido. E aí o chicote estrala. E esse povo tinha a bênção do Senhor, porque eles tinham a planta, eles estavam ali com bálsamo, eles estavam lucrando, mas eles estavam doentes na alma, porque eles estavam se afastando de Deus, a ponto, querido, de fazer do bálsamo, que era para passar nas feridas. Depois você pode até pesquisar sobre isso. Que era para curar a enfermidade. Eles estavam usando agora para fazer incenso. Oh, Jesus. Por que você tem desviado aquilo que Deus colocou na tua mão que é para fazer? Pega essa. Ele falou agora aqui comigo no ponto, aqui ó.
eles fizeram isso. Eles começaram a pegar o bálsamo a vender. Deus não achou ruim. Deus não ficou bravo com eles. Eles começaram também agora a se afastar, a fazer incenso, porque o bálsamo também, a essência da árvore também dava para fazer incenso. Só que ele estava fazendo incenso, sabe para quê? Para adorar outros deuses. Ai, querido, é difícil. Eles começaram a fazer incenso para outros deuses, e o Deus que eles conheciam era o Deus de Israel, era o Deus que tudo pode, era um Deus invisível, era um Deus que quando eles falavam, Senhor, ei Senhor, eu preciso de Ti, Ele estava lá, mas eles se esqueceram disso, e começaram a seguir a tradição do povo assírio. E aí eles começaram a adorar outros deuses. Ei, abre aspas. Desculpa, pastor, mas eu vou entregar o que Deus mandou. Parece o Brasil ou não parece? Nós estávamos adorando, nós tínhamos a bênção, nós estamos debaixo da bênção, mas já estamos abrindo exceções para certas coisinhas. Porque veio um cidadão e disse assim, olha, se eu ganhar, eu fiz uma carta, e nessa carta eu não vou perseguir a igreja, eu não vou aceitar o aborto. Ei, você está pegando, está entendendo? Aí arrumou um pastorzinho, abre aspas, que diz ser pastor e foi lá do lado dele, e está lá todo pomposo. E nós se corrompendo, e nós aceitando. Terça-feira a nossa nação foi tirada, e já foi sinalizado que vamos aceitar o aborto, por ordem, querendo ou não querendo. Isso é só o começo. Esse povo também, esse povo tinha bênção, começou a vender, ganhar dinheiro, aí se esqueceram de Deus e começaram a adorar o Deus assírio. Olha só que eles, a noção que eles não tinham, eles tinham um templo, eles tinham a presença, eles tinham tudo, eles tinham um Deus, o médico estava com eles, o médico dos médicos, mas eles estavam abrindo mão disso tudo. Não abra mão daquilo que Deus colocou para você, daquilo que você sabe que é reto, que é correto. Ah, meu amado, é hora de você não se esquecer que ainda há um médico em Gileade. O problema é que a igreja, nós, como este povo, estamos doentes na alma, estamos doentes por dentro, às vezes por falta de perdão, às vezes por não olhar para Deus, não olhar para Jesus, e olhar para o mundo, olhar para o irmão, olhar para a bênção do outro. Estamos doentes na alma. A Bíblia conta que certa feita, os discípulos viram que Jesus morreu. Eles estavam com Jesus, mas não seguiram Jesus até o fim. Vocês conhecem a história. Eles não foram até o fim com Jesus porque eles estavam ameaçados. E diante das ameaças, o que eles fizeram? Se esconderam. Depois disso tudo, eles se reuniram tristes em uma casa depois que Jesus havia morrido. Estavam com a alma doente, pensando, e agora o que será de nós? O que será de nós? Aí Jesus vem e aparece para eles e diz, sou eu mesmo. Ei, Tomé, toca nas minhas mãos.
Me veja. E muitas das vezes nós estamos assim doentes, sem crer naquilo que Deus pode fazer. Só que aí Deus é tão amoroso que faz igual quando fez com os discípulos. Ele se aparece para nós, Ele olha para você e diz: filha, eu te amo, filho, eu te amo, filha, eu não vou te perder. Queridos, eu estava falando isso para um jovem, que há uma frase na Bíblia que é muito pesada, que diz assim: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E quando você é escolhido, meu irmão, Ele não vai te perder por nada. Nem que Ele tenha que te derrubar, nem que Ele tenha que te jogar no leito, Ele não te perde por nada. E o jovem falava para mim: pastor, eu não sei, eu não aguento, eu não suporto, porque todo mundo consegue pecar, fazer e acontece, eu só penso em dar uma olhadinha para o lado, olha a minha situação. Eu virei para ele e falei: muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Pastor, eu fui lá na quebrada, cheguei lá, quase morri, foi tiro para todo lado, nunca mais a polícia tinha entrado lá, parece até que eu caguetei os meus amigos. Eu disse para ele: muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Ei, meu irmão, você que está de verde, de preto e branco, você me levou em casa uma vez com o pastor, o Senhor disse para você: muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Ai de você se sair da presença. Ele está de olho. Olha ele, ó. Esse aí? Não. Você que está no cantinho aí, você também. Você também. Ele olha: esse aí? Não. Ei, você não. O irmãozinho aí do fundo, você também não. Se tentar dar uma escorregadinha, ele vai lá e te puxa, ele deixa até você cair, mas ele é especialista em levantar, porque enquanto o diabo te derruba, Deus tem o poder para te pôr de pé e diz: filho meu, eis eu aqui para te abraçar, para te ajudar. Porque Ele cura tuas feridas. Essa planta, queridos, que era para ser bênção para eles agora, e ainda era, eles tinham esquecido de tudo, só estavam agora fazendo o que era errado. E a nação de Israel estava sangrando, estava começando a ficar enferma, pessoas deprimidas, pessoas com enfermidades na alma, pessoas que pararam de cultuar o Senhor, pessoas que deixaram de ir no templo. E é interessante que havia o lado sul e o lado norte. E um lado já tinha feito aliança, já tinha sido invadido, aliás, pelos assírios. O outro lado, que tinha o templo, que tinha tudo, eles de vez se voltarem para Deus, agora eles estavam preocupados, sabe no quê? Em ganhar dinheiro. E aí, eles estavam ali esquecendo que Ele podia curar as enfermidades. Mas tem uma hora que Deus, querido, Ele olha para mim e para você e fala: não, chega, eu vou pôr um basta, eu vou dar um ponto final, eu vou acabar com o seu sofrimento, porque Ele sempre será Deus na minha e na sua vida. Esse bálsamo, querido e querida, era um bálsamo que havia uma propriedade tremenda, não só de cura, mas tinha um cheiro que é suave e agradável. Esse bálsamo, quando era extraído, ele era
um bálsamo que libertava. Esse bálsamo, quando as pessoas em Israel eram ungidas, eles sentiam a renovação. Esse bálsamo, por que eles tudo isso? Porque quando você está doente na alma, você sente quando Deus vai ao seu encontro. E quando Ele vai no seu encontro, nem sempre Ele vai fazendo barulho. Nem sempre Ele vai, eis que eu te digo, não. Às vezes Ele vai no seu encontro, quando você está na sua cama, deitado, chorando. Ele chega lá e fala, filha, eu estou te escutando. Filha, eu estou te escutando. E aí Ele vai te dando forças. Esse bálsamo, ele traz também a alegria. Só que o interessante, queridos, que o bálsamo tinha todas essas propriedades. Cura. Era mais usado na cura. Mas o bálsamo tinha essas propriedades de agir em várias partes do corpo. Só que o povo não estava mais lembrando que eles tinham o bálsamo lá. Eles estavam lembrando que tinha que vender, que tinha que ganhar. E eu vou falar uma coisa para você. Não fica bravo comigo não. Isso aconteceu lá na nossa igreja nesses 2 dias. Deus já bateu nós nisso daí. O povo estava esquecendo que o bálsamo curava, mas eles não esqueciam de tirar o bálsamo da árvore, de extrair o bálsamo e vender, porque eles queriam ganhar. Parece comigo com você ou não parece? Quantas das vezes você só quer trabalhar, ganhar dinheiro? Ah, pastor, eu preciso ganhar dinheiro. O pastor fala, vem na oração. Pastor, eu preciso ganhar dinheiro. Ah, pastor, o emprego não está dando, tem que ser 2. Ah, pastor, agora está na moda, né? Pastor, eu estou fazendo bico de Uber. Quem tem moto, agora eu sou entregador. Mas você está entregando o que Deus manda ou você está sendo displicente? Desculpe a palavra. Tem pessoas que só, eu quero ganhar. Era esse povo, eles estavam vendendo, mas esqueceu que Ele curava. Como que eu vou produzir algo e não vou ter uma reserva para mim? Esse texto aqui, queridos, é muito forte, sabe por quê? Porque Jeremias está sendo usado por Deus para mostrar para o povo que o povo estava se esquecendo daquilo que eles tinham na essência. Eu vou falar o que Deus manda. E já vou terminar. Queridos, não largue Deus por nada. Dinheiro é bom. Dinheiro não é maldição. Muita gente fala dinheiro é maldição. Não, queridos. Se dinheiro não é maldição. Maldição para aquele que não sabe administrar o dinheiro. Nós que tornamos o dinheiro em maldição. Não só o dinheiro, qualquer coisa na sua vida. Às vezes até uma esposa se torna uma maldição na vida do homem. Não que a mulher seja o problema, mas é que o cara fala, eu não posso ir da igreja, agora estou cuidando do meu amor, meu bem. Ah, eu agora não posso ir da igreja, eu estou cuidando do meu filho. Cuidado, o filho é teu, mas quem te deu? Vou até beber água. Confesso que eu não queria ir por essa linha. Quando a Soraya e nós tivemos a Letícia, a Soraya, Deus falou que ia dar. Estávamos no culto de quarta-feira, Deus usou uma pastora e falou, vou dar para você um presente. A pastora, usada por Deus, disse assim, eu estava lá na porta, queria um irmãozinho. Aí Deus vira, eu estava já saindo para ir pela porta lateral, terminar o culto. Era culto de quarta-feira, lá enchia, tinha 300 e poucas pessoas, dentro, fora, era um tumulto, queridos. Aí eu estava lá quietinho, a pastora falou, ei pastor Renato, estou terminando, mas diz o Senhor para você, antes de você vir aqui. Eu estava abraçadinho com a Soraya lá. Ela falou, ei, não se esconde não, volta aqui. Eu fui abraçar a Soraya, ela falou, Deus está te dando um presente.
Aí eu falei, glória a Deus, né? Todo mundo pensa, é um carro, é uma casa, oh Jesus. Aí a criança virou para a Soraya e falou, é um bebê. Deus usou a criança para confirmar. Quando a Letícia ganhou, ou nasceu, quem ganhou foi a Soraya. Quando a Letícia nasceu, a Soraya começou a idolatrar a criança. Não era qualquer um que pegava ela, não era qualquer um que podia estar com ela. E um dia Deus falou assim para ela, eu te dei, se você não voltar para a minha presença, eu vou tocar. Aí você fala, não, Deus não faz isso porque nós estamos na graça. Aí eu tenho graça de dar risada de você. Sabe por quê? Porque é dele, ele que dá. Ele disse que estava dando um presente. Se é um presente, ele me deu. E se ele quiser tomar de volta? A Bíblia conta a história de Abraão. Nós lemos, nós sabemos. Mas pastor, isso foi lá no tempo de Deus, não no tempo da graça. Eu tenho graça de você, sabe por quê? Porque o mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus que está aqui hoje. Ele não muda. E aí, queridos, a Soraya começou a entender o que Deus queria e fazer a obra. Quanto mais a Soraya se entregava na obra, mais Deus permanecia cuidando da Letícia. Quanto mais a Soraya chegava e queria cuidar da Letícia, mais Deus apertava e mandava para o hospital. O Marcos trabalhava no hospital na época, coitado, vivia cuidando da Letícia lá. Quem chegou aí? A minha sobrinha. Por quê, queridos? Porque quando Deus te promete algo, e isso não é só um filho, é tudo. Se Ele te deu, você só administra o que é dele. Deus deu para o pastor Wilson um carro. Não foi porque Deus me usou e eu entreguei o que Deus mandou, não. Deus deu o carro para ele. Se o carro foi dado para ele, ninguém pode tocar. E se tocar, Deus vai fazer devolver o melhor. Pastor Carlos tinha um carro, roubaram na porta da igreja. O ladrão teve que devolver o carro. Acharam o carro. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero dizer para você que não faça igual a esse povo. Volte-se para Ele. Entenda que tudo é por Ele. Tudo é através dEle. Tudo é por intermédio dEle. E tudo é para a glória dEle. Se Ele te der, Ele é Deus. Se Ele não te der, Ele é Deus. Então entenda que tudo é dEle. Esse povo estava sofrendo. Jeremias então diz assim: olha, eu estou amargurado, eu estou triste, eu estou abatido. Sabe por quê? Porque havia acontecido a colheita. Vocês podem ler depois o texto todo de Jeremias 8. Já tinha passado a colheita e o povo não tinha sido curado. Mas como não foram curados se lá tinha o remédio? Como não foram curados se lá já tinha um médico? Parece ou não parece conosco? Parece ou não parece com a igreja no Brasil? Eu não digo a igreja do Jardim de São Paulo, eu não digo a igreja do Parque São Francisco, não. A igreja no mundo inteiro. Como não ser curados? Como não ser próspero? Como não entender o querer de Deus se nós temos o Deus que cura? Se nós temos um médico? Aí Deus usa Jeremias, e Jeremias fala: já passou a colheita e nós não fomos curados, mas por acaso não há? No versículo 20 ele diz: passou a época da colheita, acabou o verão, e ainda não fomos salvos.
alguma coisa está errada. Já estamos em 2020. Você está entendendo a palavra? Ou eu vou ter que rolar aqui, desenhar para você? Porque Deus está falando, já estamos em 2023 e vocês ainda não estão vivendo o que eu tenho para vocês. Ele diz isso no versículo 20. Passou a época da colheita, acabou o verão e não fomos salvos. E não faça eu ir até você não, mas tem muitos aqui que disseram, já fizemos 2, 3 campanhas de 12 dias, mas querido, a questão não está na campanha. Eu vinha falando isso com o Marcos, a campanha dos 12 dias ressuscita até morto. Não, mas não é nesse sentido não. Eu sei que a senhora crê, eu também creio, pastora. Mas sabe qual é o morto que ressuscita? Aqueles que falam assim para o pastor, pastor, o pastor fala para ele, e aí? Não veio no culto hoje por quê? A pastor estava trabalhando. A pastor estava estudando. A pastor, eu estava com um problema. Só que o cidadão aparece nos 12 dias do nada. Lá na minha igreja, não é na igreja de vocês, é na minha igreja. E eu não vim aqui falar da igreja de vocês, tá? Eu vim falar da minha igreja. Lá na minha igreja, que por sinal nem minha é do Carlão, e nem é do Carlão, é de Deus. Aí só vai engrossando o caldo, ó. Não é minha, não é do Carlão, não é do bispo, é de Deus. Agora, pensou. Porque esse povo também era o povo chamado povo de Deus. Lá aparecem umas figuras que só aparecem na campanha dos 12 dias. Depois acha que consagrou os 12 meses, agora eu posso ir para gandaia. Desculpa, pastor, mas eu tenho que falar. Agora eu posso ir para o shoppingzinho com o amiguinho, para a festinha da família. Aí posta lá, de vez está tomando água, está tomando de 1 a 51. Aí vem pastor, ora por mim. Aí o pastor fala, por que você não veio no culto ontem? Porque eu estava ocupado. Queridos, teve uma situação, nós tínhamos culto de manhã e à noite. Nós estávamos no culto da manhã, veio uma família, desesperada, pedir oração. Nós oramos. Quando foi à tarde, estamos indo para o culto da tarde, um monte de foto. Todo mundo lá numa festa abençoada, para não falar outra coisa. Aí eu falei, estava de manhã chorando, falando, Senhor cura, Senhor salva, faz alguma coisa para minha família, pelo meu sobrinho. Depois está todo mundo festejando. A Bíblia diz, de Deus não se zomba e nem se escarnece. Não brinque com Deus, meu querido. Não brinque com Deus, porque Ele morreu de braços abertos, sabe, simbolizando o quê? Que Ele ama a mim, a você, ama todo mundo, mas Ele não quer que você se perca. E esse povo estava se perdendo. Tem Deus levanta o profeta vai até eles, e eu concluo a palavra, o profeta vai até eles e diz, ei, não tem, acaso não tem? Se tem, por que vocês estão enfermos? E essa palavra, eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte, há bálsamo ainda aqui, em Gileade? Se há um bálsamo em Gileade, por que você ainda está angustiado? Por que você ainda está triste? Por que você ainda está em depressão, oprimido? Por quê? O bálsamo está aqui. O médico está aqui hoje. Os enfermeiros, Pai, Filho e Espírito Santo, já passeia em nosso meio e vai a cada um de vocês perguntando, ei, você já foi no médico? Você sabe que tem um setor chamado triagem? Sim ou não?
Lá eles aferem sua pressão, lá eles veem se você está com febre, lá eles perguntam o que você tem. Garanto para você que hoje, Pai, Filho e Espírito Santo já foi até você, enquanto o ministério de louvor adorava, e ele perguntava: filho, o que você quer? Filho, o que você precisa? Filha, o que você está passando? Eu estou aqui hoje e quero te curar. O médico vai passar aqui hoje. Sabe o que me deixa doido? É que o médico que está aqui, ele não deixa você na mão igual os outros. Você às vezes é no hospital, passa na triagem e fala: não tem médico. Aqui não, aqui Pai, Filho e Espírito Santo já saiu perguntando o que você tem, como você está. Eu já te vi, eu te trouxe até aqui, eu que fiz você vir até aqui. Mas ele está dizendo para você: o médico vai passar. E o melhor, o médico já sabe o que você tem. Eu quero concluir dizendo o seguinte, e nós vamos orar por vocês. Vamos consagrar mais um mês e vamos orar. Mas antes, conta que para extrair o bálsamo, a árvore era muitas das vezes ferida. Era um arbusto de 4 metros às vezes, outros menores, mas eles feriam a árvore, eles davam uma machadada do lado, ou cortavam com uma espécie de uma faca, e colocavam um pote para que a seiva caísse dentro. Eles pegavam aquela seiva, aquele líquido, levavam e faziam o trabalho que se tornava em um óleo, em algo que era para proteger. Eles cortavam do lado, eles ferem a árvore. Se você olhar para Jesus, você vai entender que Jesus foi igual. Ele ficou em uma cruz pendurado, feriram suas mãos, ele suou gotas de sangue por mim, por você. Feriram os soldados ele com uma espada, e ele jorrou água do seu corpo. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal, e a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Então, meu irmão, você que tem esse sentimento de angústia dentro de você hoje, você que estava deprimido, você que estava: Senhor, eu não vou conseguir, eu não tenho forças para lutar, eu já conquistei tanto e já perdi, eu já lutei tanto e não consigo mais. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus daquela época, Ele é o Deus de hoje, e Ele diz para você assim: eu vim aqui te curar, eu vim aqui tratar com você. Hoje você sairá daqui curado, revestido, sarado, porque Ele te visita hoje. Ele quer curar. Deus me mostra mulheres aqui que estavam em estado de depressão. E depressão, queridos, é uma doença. Muitas pessoas falam: é demônio. Não, não é demônio, é depressão. Até profetas tiveram depressões. A depressão é tão grave que toda vez que você tem uma vitória, depois de uma grande luta, lutar por algo que você tanto queria, ou por uma mãe gerar um filho, ou por um pai perder um emprego, ele entra em depressão.
A Bíblia conta que Elias, depois de uma grande vitória, depois de enfrentar não sei quantos profetas, porque você sabe mais de Bíblia do que eu, ele enfrenta os profetas, e aí uma mulherzinha diz para ele: vou te pegar, Elias, vou te matar, Elias. Elias entra em estado de depressão e vai se esconder. Cara, Elias foi um cara que enfrentou os profetas. Se Deus estava com ele, por que ele foi se esconder? A Bíblia conta a história do profeta Jonas, que estava, queridos, com um recado para entregar, e não entrega o recado. Aí antes dele entregar o recado, ele vai dormir. Ou seja, a Bíblia conta que ele vai dormir. Deus prepara para ele um lugar, e aí ele vai dormir. Nasce uma árvore, ele se esconde ali e vai dormir. A árvore murcha, ele fica revoltadinho e fala: Senhor, tira de mim a minha vida. Mas não era profeta? Eu quero dizer para você que toda grande luta vai gerar sempre um momento de fraqueza, porque você está debilitado, você lutou, você tentou conquistar. Então eu quero dizer para você que depois dessa campanha, eu não estou profetizando, eu estou te orientando, estou te ensinando, e pastor tem que ensinar. Olha só, depois dos 12 dias você vai se sentir cansado, você não vai querer vir à igreja. Sabe por quê? Porque você está na pegada de ter um ano próspero, ter um ano abençoado. É isso que muitos não entendem. E aí haja bálsamo, pastor. Aí tem que ser gileade inteira, porque você está na pegada: eu quero, Senhor, que o Senhor abençoe minha família, salva meu esposo, salva meu filho, visita meu parente. Tem pessoas que buscam até pelo outro, mas quando termina os 12 dias ele: estou cansado. Mas hoje ele veio renovar o teu vigor. Hoje você vai ser ungida e ungido, e vai sair daqui com a cura na alma. A cura que Deus dá para você é no íntimo. Querido, pastor, mas eu estou enfermo na carne. Vai ter cura também. Sabe por quê? Porque o médico dos médicos está aqui. Então toma posse da sua bênção. Mas entenda uma coisa, e eu preciso terminar. Entenda uma coisa: que não basta somente você receber o óleo, você tem que acreditar no Deus do óleo, no Deus do bálsamo, no Deus que cura. E aí a sua vida vai mudar. E o tempo de Deus, eu comecei pregando dizendo que não é o nosso. O tempo de Deus não é o nosso. Eu fecho a palavra com um testemunho aqui. Em alguns anos atrás, Deus curou um jovem na nossa igreja. Eu acho que ele já veio até aqui e deu testemunho. Deus curou ele de um câncer. E quando ele estava com câncer, dois jovens, né? Quando Deus curou ele de um câncer, esse que eu estou falando é casado, que é o irmão Vanael. Quando Deus curou ele de um câncer, no meio do processo, ele estava fazendo o tratamento, a esposa dele estava grávida. Ficou grávida em dezembro. Me lembro como hoje, nós estávamos trabalhando, quando me ligaram e falaram: pai, que eles me chamam de pai, os meninos, alguns da igreja: pai, a Renata perdeu o bebê. Ele estava se tratando de um câncer em suas regiões íntimas. Como ter um filho agora se ele está em tratamento? Como gerar agora um filho se Deus prometeu? Por que Deus deixou ela perder? Deus está falando com pessoas aqui. Aí você que é homem fala: mas eu não gero. Não, Deus está falando com você até de coisa. Gerar filho para uma mãe, a perca para uma mãe de um filho é a pior coisa que tem. Um aborto involuntário é a pior coisa que tem. E aí, queridos, ela não tem culpa. Na mente de alguns crentes diz que tem culpa. Biblicamente não tem.
Porque o seu corpo não é acostumado quando está gerando. É um objeto estranho. Desculpa o termo de estar falando assim. Eu aprendi isso com algo que o Marcão me ensinou na área de medicina, assistindo alguns vídeos de cientistas e médicos. O corpo da mulher sofre muitas mudanças. E aí que eles perderam, mas Deus tinha prometido para ela. E entenda onde eu vou chegar para nós orarmos. Porque Deus está falando com pessoas aqui que já perderam. E Deus disse, se for necessário, eu tiro de novo. Mas eu não te perco. O interessante com Jesus é isso, queridos. Ele te dá, Ele vai te dando, você vai prosperando. Mas quando Ele vê que Ele vai te perder, Ele fala, opa, eu prefiro você aqui do meu lado, gemendo, do que você fora da minha presença. E aí, queridos, ele ficou, ele enfermo, ele não tinha nem como forças para se lamentar. Estou falando sério porque eu acompanhei esse caso lado a lado. Ele perdeu, aí ela perdeu. Quando ela perde o filho, nós falamos assim, você pode ter perdido, mas Deus vai te dar outro. Seja profeta na vida do seu irmão. Quando o seu irmão chegar em você e falar, olha, Ele vai te dar. Perdi o emprego, Ele tem uma porta maior para você. Perdi a oportunidade, Deus vai gerar outra. Diz que a oportunidade, ela passa, mas com Jesus, passa uma, passa duas, passa três. Na certa, Ele faz você pegar o que é seu. A diferença do crente para o mundo é essa. É que a oportunidade para o povo do mundo passa. Então, um derruba o outro. Para o crente é diferente. Passa uma, passa duas, e o Espírito Santo vai falando com você, agora é a hora. Porque tudo é no tempo dele, na hora dele, e o tempo dele não é o nosso? Guarda isso. Concluindo, ela perdeu. No processo que eles estavam, o médico disse, vai ser difícil você gerar. Você ter algo com sua esposa e ela engravidar. Somente Deus. Falou a coisa certa. Somente se Deus quiser. Só que, concluindo, ela perdeu. Ela poderia ficar deprimida, mas ela foi correr aos pés do Senhor. Ela estava orando, só que o diabo, não satisfeito, manda para ela algo que não era de Deus. E o diabo vai tentar você, queridos. Lembra de Ana, quando estava num templo, aí você está bêbada? Você bebeu? É tradução na linguagem de hoje, Bíblia versão Renato. Você está maluca? Cheirou, bebeu? Você está o quê? Está aí só... Sai daí, mulher. O diabo veio para cima dela, esposa do Vanael, e ela vai e fala com a Soraya, as pastoras, querida, o Deus que você serve não é um Deus de brincadeira. Nós vamos orar, e quando a igreja entra no propósito, meu irmão, o céu desce, a terra treme, mas a glória de Deus é manifesta, querido. Se nós entendêssemos o que Deus pode fazer, meu irmão, começamos a orar, quando menos espera. Quem está grávida? A Renata. Foi no médico, o médico falou assim, usado pelo filho do outro, tem certeza que é seu? Ele não só tem certeza, como a menina parece o Vanaelzinho 2, invocada, cara dele. E aí o médico disse, depois que nasceu, como isso pôde acontecer? Aí ela virou, e não é o mesmo médico, porque o médico que tratou dela foi um, que tratou dele foi outro. Mas ela disse, foi Deus, mas foi no tempo de Deus. Fique de pé.
Nós vamos ungir vocês. Papai chegou e ele está aqui. Nós vamos ungir vocês. Nós vamos ungir todos. Que nem nós estamos fazendo lá na minha igreja. Na minha igreja não, na igreja do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos ungir. E eu vou pedir que homens fiquem de um lado, mulheres do outro. E nós, pastores, vamos descer e ungir um por um. Com óleo. O bálsamo dá. Eu não sei qual é a enfermidade que você está. Se é na alma, se é na carne. Se você trouxe algum... Queridos, eu não sei. O pastor talvez não tenha falado, mas eu vou falar para você. Se você não trouxe, da próxima vez você traz. Traga uma peça de roupa de quem está enfermo e precisa da cura, meu irmão. É 12 dias, é para viver milagre. Só vive milagre quem acredita em milagre. Quem não acredita fica aí, ó. Passou. Nós vamos ungir um por um. E lembre-se, Deus vai curar você. Mas você que for ungido, quando você voltar para o seu lugar, não fique disperso. Não fique, não. Fique adorando, o Ministério de Louvor vai estar adorando. Vocês vão estar adorando. Amém ou não amém? Vamos orar. Antes vamos orar pelo mês de março, consagrar março. Vamos no seu coração e depois nós já oramos e eu passo para o pastor. Nós vamos ungir um por um. Pai, nós queremos consagrar no mês de março em tuas mãos. Consagramos a ti, Senhor, algo que sabemos que é o futuro, mas o futuro pertence a ti, Senhor. Eu quero pedir que toda retaliação caia por terra, toda enfermidade, toda seta maligna, todo levante do inimigo, e que nós possamos ter um mês, Senhor, próspero e abençoado, porque, Senhor, nós viveremos as tuas promessas este ano, Senhor, com crise ou sem crise, com perseguição ou sem perseguição, nós viveremos o sobrenatural. Mas, Deus, eu quero te pedir nessa noite, Pai, reveste-nos com o seu poder, reveste-nos nós pastores, reveste a tua igreja. Mas, Pai, quando nós estivermos ungindo os teus filhos, que a enfermidade possa cair por terra, que o levante possa, Senhor, ser repreendido, que a cura possa chegar na alma, na carne, no espírito, Senhor. Visita os teus filhos hoje e faça o teu querer. Queridos, nós vamos ungir. E eu quero dizer para vocês que alguns vai se sentir tonto, outro mal. Alguns vão expelir até pedras em suas casas. Mas fique tranquilo, o médico está passando aqui. E aqui é bálsamo, e o bálsamo de Gileade vai te curar nessa noite. Vamos lá, pastores.